Oi, turma, tudo bom com vocês? Na aula de história hoje, a gente vai aprender como surgiram algumas comunidades de afrodescendentes. Os afrodescendentes são descendentes, né, de africanos, são descendentes de negros. Bom, é preciso que a gente saiba que os escravos, eles não trabalhavam aqui no Brasil porque eles gostavam, eles eram obrigados a exercer algumas funções, alguns trabalhos, né? E isso tirava a liberdade deles, porque eles não podiam ter a liberdade de morar onde queria, não podia ter a liberdade de ficar com a própria família, né? Eles eram presos e eram obrigados a trabalhar na casa de várias pessoas. A liberdade, né, o ato de ser livre, da gente ir para onde quiser, se relacionar com quem quiser, trabalhar com o que quiser, é um direito que nós devemos ter. E a gente deve lutar para continuar tendo esse direito, né? A gente não pode de forma alguma ser obrigada a fazer algo que a gente não quer, que a gente não se sente bem, principalmente trabalhar para uma pessoa sem receber nada, né? E ainda apanhar por isso, que era o que acontecia com os escravos, né? Então, já que a liberdade é é algo, na verdade, que todo mundo deveria ter, os escravos eles nunca aceitaram a escravidão. Eles sempre se rebelaram contra os senhores deles. A todo momento eles tentavam fugir. Eles sempre mostravam, né, o quanto eles estavam insatisfeitos com a forma em que eles eram tratados, né? Esse regime de escravidão, gente, não deve ser imposto a ninguém hoje em dia, tá? E hoje em dia isso é contra a lei, uma pessoa ela ser escravizada. Mas também deveria ser contra a lei no passado, né? Ninguém merece ser escravizado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalhavam, na época do Brasil Colônia, aconteceram revoltas. Algumas a gente até viu no livro, né, na página anterior. As revoltas que aconteceram durante o Brasil Colônia. E essa revolta sempre tinha alguns escravos envolvidos tentando fugir, né? Em alguns locais onde os escravos fugitivos se organizavam, era em quilombos. O que na verdade, né, eram quilombos. O quilombo era um local de refúgio, onde eles se escondiam. E normalmente os quilombos eram formados na floresta, que era mais difícil de encontrar. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes, né? Tinha muitos escravos que ficavam se escondendo lá. Um dos quilombos mais conhecidos é o Quilombo dos Palmares, né, que era liderado por Zumbi dos Palmares. Esse quilombo dos Palmares ficava entre Alagoas e Pernambuco, ficava na região entre Alagoas e Pernambuco. Bom, a gente sabe que havia quilombos desde o ano de 1630 até o ano da abolição. Foi quando os escravos eles foram livres, né, das mãos dos senhores deles. Então, nesse caso, desde o começo, que aqui no Brasil começou a ter escravidão, os escravos a todo momento tentavam fugir para os quilombos. Eles sempre resistiram. E saber, né, que existia quilombos onde estava colocando esses escravos que não queriam mais trabalhar, que não queriam mais apanhar, saber que existia outros quilombos, né, fazia com que os escravos ficassem tentando sempre fugir, né? Fazia com que os outros escravos sonhassem com uma vida de liberdade. Então, eles planejavam fugas e essa fuga dos escravos era uma ameaça, era algo ruim para os portugueses, porque quem trabalhava, né, na exploração do Brasil eram os escravos. Então, eles não queriam que os escravos fugissem. Os quilombos eles sempre foram perseguidos, né? Os portugueses sempre tentavam derrubar os quilombos porque eles não queriam que os escravos fugissem, eles queriam que os escravos continuassem trabalhando para eles, né? Então os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos que tentavam destruir e recuperar os escravos fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor do que viver, né, sendo escravizado. Então eles viviam, né, os escravos que fugiam para os quilombos viviam da agricultura, eles recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir, que às vezes ia lá levar, né, algum alimento. Eles também recebiam ajuda dos comerciantes, né, que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje, até hoje, existem comunidades que foram formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia, né, esses quilombos.
Nessas comunidades, essas comunidades são chamadas de quilombolas. Esses descendentes, eles mantêm a tradição, né, dos africanos. Eles se organizam e vivem a vida baseada na resistência à escravidão. Apenas recentemente, no ano de 1988, é que foi dada a essas comunidades quilombolas, né, a propriedade da terra que ocupam. Então, somente em 1988 que eles tiveram direito, né, àquela terra em que eles moravam. Além disso, essas terras, né, essa comunidade quilombola foi tombada como lembrança histórica dos quilombos. O que quer dizer? Ela foi, né, ela hoje é marcada como lembrança histórica dos quilombos. Ela faz parte da cultura brasileira. Bom, turma, espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje. Façam uma atividade, eu aguardo vocês na aula. Beijo.